Afonso Murad é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros e em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Possui doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Na área da comunicação, especializou-se em Gestão e Marketing pela Fundação Dom Cabral e em Comunicação Social na Universidade São Francisco. Concluiu o MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais na USP em 2010. No momento, coordena o núcleo de extensão da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, onde também atua como professor. É membro da equipe de reflexão teológica da Conferência dos Religiosos do Brasil, lidera o grupo de pesquisa Vida Religiosa, Problemática Atual e Teologia, e ainda coordena o programa de rádio Amigo da Terra, um programa de educação ambiental. Bem-vindo, Murad. Você pode participar do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/Religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. E essa semana, quem ligar para o nosso canal interativo concorre ao livro Introdução à Teologia. Está na 8ª edição, nós vamos conversar sobre esse livro no programa de hoje. Murad, 8ª edição do livro e uma edição ampliada e revisada pela Loyola. Qual que é a importância de repensar esse curso de Introdução à Teologia 15 anos depois da primeira edição? Olha, esse livro, para mim, é um pouco da minha história como teólogo, como alguém que pensa a fé e partilha o pensar da fé com outras pessoas. Quando eu comecei, 15 anos atrás com o Libânio, eu era um jovem teólogo. Libânio me ensinou muita coisa. E agora, 15 anos depois, eu falei, Libânio, nós precisamos rever o livro, porque muita coisa mudou no país, muita coisa mudou no mundo. Então, nós fomos retomando cada capítulo e repensando. E com isso, fomos acrescentando muita coisa. A dimensão profissional da teologia, uma perspectiva cristã que incorpore também o lado protestante e ortodoxo da fé, os novos desafios que a cultura contemporânea traz para o saber teológico. Então, essa é uma obra de peso, literalmente, né? Ela é ampla, é para quem, professores e alunos que estão iniciando teologia cristã ou já estudaram teologia cristã e querem ter uma visão panorâmica. A ideia é essa mesmo. Agora, me chamou a atenção aqui, vão várias coisas na obra, e algumas você até já mencionou. Uma delas é a menção constante às teologias protestantes. A primeira edição não trazia essa referência e sempre com adjetivos: a importante teologia protestante, a relevante, os autores, né, importantes. O que é que fez vocês incorporarem a tradição num livro de teologia que teve uma primeira versão católica? Eu acho que é um fenômeno cultural hoje. A sociedade brasileira é uma sociedade plural cada vez mais. Nós temos estatisticamente uma quantidade maior de protestantes hoje, faculdades protestantes. E também, eu acho que o mais importante para nós é que nós somos cristãos, entende? Então, olhar o fenômeno cristão como um todo e com os diferentes olhares, protestante e católico, para mim foi uma experiência bonita, forte, porque também partiu do contato que nos últimos anos eu tenho com estudantes protestantes. Então, eu acho que foi uma aprendizagem recíproca para mim e para eles, de entender que, em primeiro lugar, nós somos cristãos, que a questão da confessionalidade tem que estar a serviço de um projeto maior, que é a adesão a Jesus, colaborar reciprocamente para fazer um mundo melhor e não ficar se dividindo por questões que às vezes não são tão importantes assim. Questões que historicamente a gente encontra a razão, mas que o mundo hoje pede da gente uma perspectiva não somente de tolerância,
mas de colaboração e de compreender o lado do outro. Outra alteração no cenário que o livro incorpora, você também comentou logo no início, é o diálogo com as ciências da religião, que eu sei, nós já conversamos várias vezes sobre isso, né? Você, na sua visão, você valoriza muito esse diálogo com a ciência da religião. Nem todo teólogo e nem toda faculdade de teologia considera bem e considera a importância da ciência da religião como parceira, né? O livro assume mais essa sua visão, né, a respeito da ciência da religião no diálogo com a teologia. Exato, porque eu creio que todo saber, inclusive um saber que está mais descolado do compromisso afetivo e efetivo, que significa a gente ser teólogo, colabora para a gente compreender. Então eu tomo um livro de alguém de ciência da religião, que está estudando o fenômeno do pluralismo religioso hoje. Poxa, para mim como teólogo é estupendo, porque vai me dar chaves para fazer, bom, e o que significa isso à luz da minha fé? A ciência da religião pode ocupar um espaço que já foi ocupado pela filosofia, junto da teologia, ou as ciências sociais, aqui na América Latina, num dado momento? É um espaço semelhante de colaboração? Sem dúvida, sem dúvida. Como a teologia da libertação, por exemplo, teve que se servir dos saberes das ciências sociais, como, por exemplo, a teologia feminista recorre constantemente aos dados da antropologia cultural, a teologia hoje vai fazer e está fazendo uma parceria profunda, né? Nós acabamos de participar no mês passado de um seminário aqui na PUC de Belo Horizonte, onde nós tivemos pessoas da teologia da ciência da religião conversando, aprendendo reciprocamente, eu acredito nisso. Aliás, o meu percurso também, eu diria como ser humano, como teólogo, levou a considerar isso. O fato, por exemplo, de eu hoje, eu me considero uma pessoa que está lutando pela questão do meio ambiente, para a sustentabilidade. Eu tive que estudar, fiz um longo curso de 2 anos de MBA, de gestão ambiental em São Paulo, e aí está com outras pessoas que não somente estão dentro daquele horizonte religioso, entendeu? Entendo. Tem outro quadro de referência, e aí é o interessante. A gente tem uma sintonia no nível dos valores. Eu acho que aqui é a grande chave. Quando Dalai Lama passou no Brasil, alguns meses atrás, ele dizia que as religiões têm que convergir com as pessoas que não creem em termos dos valores. Eu acredito profundamente nisso. Sim. Em termos de valores, não só intelectualmente, temos valores do seguinte: nós temos causas comuns a abraçar para que a humanidade seja mais aberta, tenha valores, uma convivência melhor, um cuidado com o ambiente. Então nós vamos colocar nossos esforços em comum, a nossa espiritualidade, para somar. Sim. Outra questão aqui do livro que nesses 15 anos também a gente vê que alterou. Quando vocês falam de teologia da libertação, vocês deixam claro que o próprio conceito pobre, o conceito de libertação se amplia para uma questão étnica, para a incorporação das teologias indígenas, afrodescendentes, para a questão do feminismo. O livro acompanhou também a mudança no discurso da teologia da libertação? Acompanhou. E é muito interessante esse capítulo sobre a teologia da libertação, porque o que eu tenho visto nos cursos que eu tenho dado no Brasil inteiro, inclusive aqui em Belo Horizonte, nesse curso de especialização em teologia, que nós estamos promovendo, a Faculdade Jesuíta junto com o Centro Loyola, é que a grande parte das pessoas tem uma aversão à teologia da libertação sem conhecê-la. Então é aquilo que se herdou da mídia, né, que é um grupo de pessoas que não quer saber da religião, que instrumentaliza a religião para fins políticos, etc. Quando começam a ler e vem, por exemplo, um teólogo como Gustavo Gutierrez, que é um grande místico, um teólogo como Libânio, que passeia por várias áreas do saber, quando conhecem experiências práticas de recuperação de pessoas marginalizadas, de socioeconomia solidária, e a teologia é uma reflexão sobre essa prática, fazem, puxa vida, a teologia não é aquilo que eu pensava. Ainda nesse bloco, sobre a questão da incorporação da teologia no cenário acadêmico, isso também mudou nos últimos 15 anos. Ah, muito, muito, não é? Um dos fenômenos que hoje são constatáveis é que a teologia está ganhando um espaço de reconhecimento no âmbito acadêmico.
Isso exige dela todo um esforço de, inclusive, se abrir para outros saberes, mais rigor na seleção dos professores, controle de instâncias civis e não só religiosas. Então, dá trabalho para a gente, mas também oxigena a teologia, possibilita que ela seja um saber que seja reconhecido pela sociedade. Não sei se você, telespectador, sabe disso, né? Hoje no Brasil o curso de teologia é reconhecido como graduação, como pós-graduação também, e isso possibilita que, inclusive, pessoas que vêm de outras áreas do saber, e nós temos essa experiência na FAGE, queiram fazer, por exemplo, um mestrado em teologia, um doutorado em teologia, porque querem exatamente ampliar o seu horizonte do saber. Sim. O Religare recebe hoje o teólogo e escritor Afonso Murad, professor na FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.